Olá, amiga web telespectadora, amigo web telespectador da Altivia TV na internet e também na Rádio Agro Hoje. Estamos começando mais uma edição do Agropapo, o seu talk show digital do novo agronegócio, há 10 anos no ar, ininterruptamente pela Altivia TV da internet e também já no seu segundo ano Rádio Agro Hoje. E nesta edição do Agropapo nós vamos falar aí sobre um tema diferente, mas que vem ganhando terreno no setor, um assunto inédito aqui no Agropapo, sobre os desafios aí de cibersegurança no agro. A gente observa aí todo um processo de digitalização que vem acontecendo no setor, começou pelas lavouras, agora avança também em torno aí dos serviços que circundam o agronegócio, seguro rural, crédito rural, enfim, logística e tudo mais. Isso, obviamente, aí abre caminho também para desafios de segurança em termos digitais para o agro, mas quem vai falar com propriedade sobre este assunto é justamente aí o diretor de tecnologia da TI Safe, o Tiago Branquinho. Tiago, a satisfação contar contigo no Agropapo, meu caro. Ronaldo, muitíssimo obrigado pelo convite. É sempre uma honra poder compartilhar com as pessoas um pouco mais sobre segurança cibernética, né? Um tema que está cada vez mais em voga aí, e a gente sabe que as pessoas precisam entender mais para poder se proteger. Muito bem. Bom, a gente pontuou aqui na abertura justamente esse cenário aí de avanço da tecnologia da informação, de ferramentas digitais no agro, né? Começou pela lavoura, uso de sensores, softwares, drones e tudo mais, maquinário agrícola, com tecnologia embarcada. Agora avança também para serviços aí de motores digitais para crédito, seguro rural, enfim, tudo. Mas esse cenário aí também abre, vamos dizer assim, espaço para quem é do mal, né? Com certeza, com certeza. Muitas vezes a gente vê isso com a tecnologia, né? A gente cria uma tecnologia legal e aí você pode ter um caminho excelente, como usar, sei lá, energia nuclear para aquecer milhares de pessoas, mas também pode fazer bomba atômica. E isso, lamentavelmente, acontece, né, nesses avanços. O que a gente observa muito, né, nesse meio do agro, aí até fazer uma retrospectiva, né, Uhum, o agro é a base da sociedade atual. Assim, a uhum, gente deixou de ser nômade para ser sedentário há 10 mil anos, né, na história, porque exatamente a gente dominou técnicas e começou a desenvolver tecnologias de irrigação, de plantio, né, a gente começou a fazer domesticação de animais. E desde então, a gente começou a formar cidades, começou a organizar a sociedade num ambiente controlado, né? Então, toda a técnica, todo o desenvolvimento que a gente faz para o agro está ligado diretamente à manutenção da sociedade. E aí, como a gente tem hoje tecnologias para ter um ganho de produtividade, para poder garantir sustentabilidade de execução, minimizar pragas, a gente precisa manter isso e as tecnologias vão criando facilidades. Mas ao mesmo tempo que elas criam facilidades, elas dependem de uma conectividade que expõe tudo isso para atacantes. uhum, Como é que funciona, assim, de um modo geral, né? Toda vez que você cria um software, você para desenvolver um programa, você tem linhas e linhas e linhas de comandos, né, que você coloca naquele programa. Nenhum programa está a salvo, né? Existem alguns estudos que mostram que para cada 1.000 linhas de código que você escreve, você tem aproximadamente 100 bugs, 100 pontos possíveis de falha no uhum. código. 100 pontos possíveis que um atacante pode entrar e fazer um estrago. Isso em qualquer sistema. Tem vários ataques que a gente observa aí, que eles começam não no computador, mas às vezes a pessoa ataca a câmera, e aí a câmera tem vulnerabilidades, tem fragilidades que são acessíveis, e dão acesso ao atacante para ele poder seguir por dentro da rede e fazer o estrago dele, né? Então, esse é o ponto, né? A gente tem tecnologia que ajuda, mas essa tecnologia ela traz vulnerabilidades e a gente precisa tomar cuidado. Uhum. E dentro desse raciocínio lógico que você expôs aí de uma maneira muito, muito sábia e didática, vamos pegar um exemplo aí no dia a dia de uma lavoura, por exemplo, você tem ali um maquinário que conta com softwares, né? Hoje, os tratores, as colheitadeiras. Há risco aí de uma invasão nesse sentido? Tipo, o trator ali está seguindo uma linha ali de plantio. E de repente, um Muito. ataque ali, ele sai toda dessa linha, como é que é? É, tem várias coisas, vamos lá. Tem ataques recentes, inclusive Israel teve um problema agora, foi 2023 ou 24, não lembro exatamente a data, mas teve um ataque
que fez com que as fazendas do norte de Israel ficassem sem sistema de irrigação. Então, toda a irrigação precisou voltar para o modo manual para Uhum. poder, fazer o que tinha que ser feito, né? Uhum. Em, em alguns outros casos, como por exemplo a Dole Food, né, nos Estados Unidos, isso foi 23. Teve um ataque de ransomware. Ransomware é hoje o pior tipo de ataque que a gente pode ter no ambiente, né? Porque é algo que vai entrar no ambiente, vai paralisar o ambiente, vai pedir um resgate para que volte a funcionar ou para você ter as informações de volta. Então, assim, teve um ataque de ransomware em que eles tiveram um prejuízo acumulado de 10 milhões de dólares. A Dole Food faz distribuição, produção e distribuição de verduras, frutas e tudo mais. Sim. E assim, além dos dados, né, de quase 3.900 funcionários, 4.000 funcionários, além desses dados que foram vazados, né, eles perderam a possibilidade de operar coisas de forma automatizada. Então, chegou a faltar comida, chegou a faltar fruta e verdura nas prateleiras dos Estados Unidos por conta desse ataque. Uhum. Né? E aí mostrando né, que não é só o plantio em si, né, mas também a distribuição disso. Aqui no Brasil, por exemplo, se você ataca um sistema de emissão de nota fiscal, o caminhão não consegue sair, né? Uhum. Então, assim, mas sim, por exemplo, você falou de colheitadeira, trator. Hoje nós já temos algumas fazendas no Brasil que têm tratores sem motorista, Uhum. Sim. né? Então, assim, como é que essa coisa funciona? É baseado em sistemas, né? Então, você tem o trator, que ele tem uma lógica para passar no campo e tudo mais, e muitas vezes ele não está sozinho, ele está com outros tratores, e eles têm uma sincronização que ocorre entre eles, Uhum. né? Se você afeta essa lógica, anda um pouco mais para a esquerda, um pouco mais para a direita, você prejudica aquela produção, né? Uhum. Ou simplesmente paralisar aquele trator, você pode parar o trator e não ter a colheita, né? Não ter o plantio, e aí você começa a acumular prejuízos, né? A mesma coisa vale, por exemplo, para um drone? Com certeza, com certeza. Você pode, porque os drones hoje eles são muito úteis para fazer, principalmente, Pulverização. parte de pulverização, né? Uhum. Então, na hora em que você começa, na hora que você domina um drone, né, você pode fazer com que ele borrife mais e aí gaste mais material, ele borrife nas áreas erradas, ele nem fique naquela fazenda que ele vai embora, você consegue Sim. sequestrar um drone, né? Uhum. Então, são vários aspectos que você pode prejudicar aí, né? Então, hoje não tem sistema salvo, né? Eu falei da Dole Food, mas no Brasil a gente já teve um problema, né? A JBS em 2021, a JBS 2021 teve um episódio de ransomware também, e aí eles tiveram várias paralisações de fábrica, os funcionários ficaram parados, né? Tiveram problema de distribuição de carne, e isso foi um caso bem público, assim, a gente tem vários dados sobre isso, né? Nas notícias. Uhum. E eles tiveram que pagar o resgate, né? Pagaram acho que 10, 11 milhões, uma coisa assim. Uhum. Então, é um prejuízo grande, né? Uhum. De Bom, 10 então, milhões de dólares, né? uhum, a gente fazendo aí uma análise aí em termos do dia a dia ali da fazenda, só voltando nesse ponto, que é uma parte bem Sim, didática mesmo, acho importante para o produtor, há o risco aí enfim, de um sequestro de um maquinário nesse sentido, né, de sim, interrupção do sim, trabalho e tudo sim, mais. sim, E sim. agora, jogando por outros processos digitais que acontecem no agro, por exemplo. No agro avançou muito essa questão de análise de risco da saúde financeira das propriedades para obtenção de Uhum, crédito, uhum, uhum. realização de apólices de seguro rural. Há risco aí nisso aí também, né? De se mudar os dados ali, enfim, né? De ter algo nesse sentido, né? Não só isso, mas também considerar que existe o risco cibernético para a propriedade na hora que a pessoa vai colocar um maquinário novo. Então, Uhum. assim, isso precisa ser considerado. Isso também é um risco de negócio, né? E alguns bancos, inclusive, já começaram a ter essa perspectiva de olhar para os riscos cibernéticos para que a pessoa possa ter um empréstimo, para poder ter ali o direito a usar, né? O risco É, cibernético já está na conta do banco para já gerar começa a entrar na crédito, conta não? do banco. Sim, sim, já começa a entrar na conta de alguns bancos. Tem inclusive seguradoras que já fazem a parte já começam a listar algumas obrigatoriedades para os segurados em termos de monitoramento e resposta, capacidade de monitoramento e resposta para poder fazer cobertura de operações.
Então, a gente tem isso aí em alguns acordos globais, inclusive de seguradoras, em que você precisa ter certas ferramentas, certas condições para poder atender ao nível mínimo para você ser protegido por aquele seguro. Uhum. Muito bom. E agora, dá para citar algum tipo assim de medidas de contingência que de repente um produtor pode tomar? Tiago, é Com óbvio que, certeza, por com favor, certeza. pode. Assim, tem vários pontos. Assim, quando a gente fala de instalação dessas tecnologias em campo, muitas vezes as pessoas não têm o cuidado de separar o joio do trigo, né? Então, assim, o que é rede de operação da agricultura tem que estar diferente, separado da rede de entretenimento. A pessoa não pode colocar, né, os celulares, notebooks, mas na mesma rede que tem os tratores, né? Então, essa separação das redes, ela é fundamental, né? Isso muitas vezes você faz no momento de projeto. Então, vou iniciar o projeto. Então, assim, beleza, de onde vem a minha conexão aqui? Então, você separa esses canais fisicamente. Tem tecnologias que são interessantes para fazer isso, como o firewall, né? O firewall, ele é um equipamento que permite estabelecer comunicações entre redes, mas estabelecer controles dentro desse fluxo. Então, se a rede A pode falar com a rede B, ela só vai comunicar dentro de regras específicas. Eu vou fazer a transmissão de dados do meu plantio para o meu sistema meu ERP, né? Eu não preciso ter uma comunicação do meu sistema de plantio com, sei lá, um portal de notícias. Uhum. Então você consegue limitar isso pelo firewall, né? Tá. Isso é realmente importante. Dentro dessa tua resposta aí me surgiu aqui uma pergunta. No campo, enfim, nas áreas agrícolas, há o desafio da conectividade, né? Tem toda uma Sim. questão aí de desafio de infraestrutura que vem avançando dentro de um determinado modelo de negócios. Por Uhum. conta disso, há também um uso também mais significativo de internet via satélite. Esse modelo é mais vulnerável ou não? Não tem nada a ver. Bom, você consegue usar a internet via satélite, consegue usar 5G proprietário, consegue usar 5G de terceiros, mas de novo, a segurança ela vai sempre buscar criar perímetros seguros. Então, na hora que você tem a internet chegando, é importante você poder ter ali, de novo, o firewall, né, como peça importante, para poder separar o que é a conexão externa com o que está dentro. Então, você Uhum. cria esse perímetro, você estabelece essa separação entre o ambiente que tem que ser protegido, né, e o ambiente externo. É o equivalente a qualquer porta, qualquer controle de acesso Uhum. físico que você venha fazer, né? Então, assim, o firewall ele realmente vai fazer ali com que somente o que é autorizado passe. Tá, mas assim, de uma antena de uma operadora para uma internet via satélite, isso não é uma questão se é mais vulnerável ou menos, né? Não dá para dizer algo nesse sentido, né? Não, a gente até Tá. tem casos aqui dentro em que operadoras de satélite foram atacadas e por conta dessas redes, é, a gente tem tentativas de acesso indevido nos nossos clientes. Hum, Mas isso não está somente para os operadores de satélite. Os operadores de telefonia também podem ser alvo perfeito. disso, Uhum, né? Porque todo mundo é vulnerável, né? uhum, Não existe 100% de segurança. Esse é o ponto. E como não existe 100% de segurança, a gente não está mais falando de se acontecer, é quando acontecer. uhum, Até mesmo quando a gente fala de novas tecnologias usadas para ataque, como inteligência artificial, né, a gente vai ter o seguinte: os atacantes eles não vão mais se preocupar se eles estão atacando o ambiente A, o ambiente B ou o ambiente C. Eles simplesmente vão colocar para IA para fazer os ataques, e essa IA vai se moldar ao que elas enxergam dos ambientes, né, possíveis de ataque e vão executar os ataques. Então, hoje a gente tem um atacante que é muito direcionado, às vezes, para um setor. O sujeito entende uma dinâmica, sei lá, do setor financeiro, do setor de energia. Então, ele entende essa dinâmica e ele vai trabalhando e vai refinando as ferramentas para atacar. Mas na hora que você tem uma inteligência artificial organizando esse ataque por uhum, ele, vai fazer qualquer coisa. uhum. No fundo, você está dizendo aí, toda a propriedade rural aí tem que ter, obviamente, seu gerente de produção e vai ter que ter um gerente de riscos cibernéticos, né? Sim, sim. É importante ter essa figura para poder
minimizar um risco que é um risco como uma praga, né? Vamos fazer uma analogia direta aqui. Assim como você tem a praga que pode destruir, pode comer toda a plantação, você tem um malware que pode propagar, né? Tem um vírus que pode se propagar e fazer com que a sua produção não saia do lugar, né? Então é uma praga. Muito bom, meu caro. Olha, já é um grande bordão e chavão do Agropapo e conversa boa acaba passando rápido. Eu quero uma vez mais agradecer a tua participação aqui no nosso programa e Eu deixar agradeço. espaço aberto aí, se você quiser deixar algum contato individual teu ou mesmo institucionais da TI Safe, por favor. Ok, beleza, Ronaldo. Eu agradeço mais uma vez a participação. Bom, a TISAFE produz muito material, a gente tem no nosso site diversos artigos e tudo mais, a gente tem livros publicados, então eu convido o pessoal a visitar o nosso site lá em tisafe.com, né, tisafe.com, e, bom, estarei disponível aí para qualquer assunto. Muito bom. Dado o Tá bom? recado. E assim encerramos esta edição do Agropapo. O Agropapo tem produção, direção e apresentação de Ronaldo Luiz e a direção jornalística da Altivia TV da Internet do jornalista Alberto Luchetti. Encerramos esta edição, voltamos na próxima. Um abraço e tchau, tchau.